Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, a oração é o caminho da verdade e nos leva ao encontro do Senhor. Através dela conseguimos direcionar as nossas escolhas, nos capacitando para o desprendimento das coisas do mundo e nos garantindo a salvação, que é o desejo do Pai a todos os seus filhos. Neste último dia do nosso tríduo, em preparação à solenidade de Corpus Christi, nós queremos elevar o nosso coração orante ao Deus que nos acolhe ao redor sempre do seu altar. Vamos ouvir as leituras que nos preparam para a reflexão de hoje. A primeira leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois comecei a rezar entre gemidos. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade. E és Tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim e não me castigues por causa de meus pecados, de minhas transgressões, ou de meus pais que pecaram diante de ti. Porque não obedecemos aos teus preceitos, entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizestes de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria em todas as nações entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os meus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de ti. Trata-me, pois, como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim, é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna, e não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim, é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias. Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbátana, na Média, teve também que ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia-os matado antes de estarem com ela como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufocas teus maridos. Já foste dada a 7 homens e de nenhum agora tiveste proveito. Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. E subiu ao aposento de seu pai no andar superior com a intenção de se enforcar. Mas pensando melhor, disse consigo mesma: Não quero que venha injuriar a meu pai e dizer-lhe: Tinhas uma filha muito querida e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim, eu faria abaixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida.
No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouçamos com atenção o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesta caminhada em preparação para a solenidade de Corpus Christi, a liturgia de hoje nos proporciona uma profunda reflexão acerca de nossa oração. Na primeira leitura, extraída do livro de Tobias, percebemos que mesmo diante de suas angústias, Tobias se coloca na presença de Deus pedindo a morte como libertação para todos os seus sofrimentos. Da mesma forma, Sara, tomada por tamanha tristeza, por tantas injúrias recebidas de sua escrava, pede ao Senhor, em oração, que a faça morrer. Diante deste contexto de sofrimento e tormentos, vem a resposta de Deus que ouve Sara e acolhe suas preces, oferecendo-lhe nova vida, pois o Senhor não é um Deus de morte, e sim de vida. Nós também passamos por situações difíceis, mas não temos o direito de pedir a morte. É preciso pedir que o Senhor Deus nos ajude, que esteja conosco e nos salve dessas situações, como fez nesta leitura que nós ouvimos. No Evangelho, Marcos nos mostra que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, se aproximaram de Jesus de forma irônica, a fim de confrontá-lo sobre a ressurreição. Diante desses questionamentos, Jesus busca respostas no Antigo Testamento e as encontra no episódio da sarça ardente, em que o Senhor se revela a Moisés
como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus alarga os horizontes daquele contexto de ressurreição como se fosse um prolongamento da vida terrena e confirma que nosso Deus, o mesmo de Sara, permanece um Deus dos vivos e não dos mortos. A ressurreição, pregada por Jesus, consiste em estar na presença do Senhor que gera vida, que liberta da morte e nos proporciona viver uma realidade de eternidade que influencia a nossa existência terrena. Tal experiência fazemos quando nos deixamos tomar pela presença de Jesus na Eucaristia, que transforma a nossa situação de morte em vida plena, pois quem come deste pão viverá eternamente. Para atrair a vida que emana da Eucaristia, precisamos, assim como Tobias e Sara, nos aproximar do Senhor com humildade e reconhecer sua grandeza num ato de confiança. Elevemos, portanto, sempre nossas preces ao Senhor, para que nos abençoe, para que olhe por nossas dificuldades, para que nos traga coragem de poder viver, que nos traga consolo quando estivermos em situações difíceis e que busquemos o alimento sagrado, a Eucaristia, para nos fortalecer em nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E sejam felizes.